Hoje, como eu tô aqui no ambulatório, né, eu tô com uma tela só, né, então vai precisar aí que vocês avisem, né? Tem algum problema? Acho que tá gravando já. Então vamos lá. Então esse artigo aqui ele vai ter uma certa semelhança, né, com o assunto da semana passada que a gente falou sobre índices prognósticos e de certa forma esse acaba tendo uma semelhança, mas eu trouxe também porque ele acaba trazendo uma outra escala, né, para idosos e basicamente para idosos frágeis, né, para avaliar essa questão da fragilidade. Então, como o Rodrigo vai trabalhar também com idosos frágeis e o Rafael, né, ainda está sem tema, né, mas é uma população que ele gosta, né, pelo menos, né, e pro João, para ele ver se aprende alguma coisa, daí acabei trazendo esse assunto aqui. Tá, então vamos estar falando sobre fragilidade e risco de mortalidade em pacientes com DPOC. É um estudo de coorte que comparou o uso dessa classificação, né, que é a classificação fenótipa de fragilidade de Fried, e o SPPB, que é uma escala, né, que a gente acaba utilizando lá no hospital, né. E deixa eu... Acabei de ver aqui que eu abri aqui a escala errada aqui. Era para abrir aqui o outro estudo. Daqui a pouco a gente vai olhar, né. Bom, para a gente iniciar, né, cerca de 20%, né, das pessoas, uma a cada cinco, das pessoas que têm DPOC, né, elas possuem fragilidade, né, vivem a vida apresentando, né, sintomas de fragilidade, né, que basicamente está relacionado a uma menor capacidade de tolerar, né, os estresses do dia a dia. Né. E essas pessoas que apresentam, né, essa fragilidade, elas vão apresentar uma pior saúde física, uma pior saúde mental, maior risco de readmissão hospitalar, uma maior probabilidade de mortalidade e também essas pessoas, e aqui é um dado bastante interessante, né, para a gente, pensando em ambulatório, pensando na hospitalização, pensando em atender particular, pensando em estudo, pensando nos mestrados aí que vocês estão entrando aí, né? Esse dado é interessante que essas pessoas também têm um alto risco de ser refratários ao tratamento, né? Desses medicamentos que modificam a doença não não serem utilizadas, não receberem da maneira adequada, né? Ou não ter o efeito da maneira adequada. Né? Acaba sendo um dado interessante também, né? Que uma coisa vai, de certa forma, levar a outra, né? E, de uma maneira geral, né, você dizer, bom, mas o que é uma pessoa com fragilidade, né? O que seria esse idoso frágil, né? Ou uma pessoa, de uma maneira geral, que apresenta fragilidade? É muito difícil de você definir de uma maneira clara, né? De uma maneira simples, pelo menos. Né? Tanto é que não tem que o que não se tem uma escala que possa ser usada no mundo inteiro, né? Que não existe um padrão ouro através de uma única medida, né? O que se tem como padrão ouro seria uma avaliação mais específica, né? Sobre essa questão desse paciente, né? Mas algumas escalas, como por exemplo essa escala de fenótipo de fragilidade de Fried, ela acaba sendo bastante utilizada para avaliar essa fragilidade, para avaliar esse idoso. Ele vai apresentar 5 características, que seriam perda de peso não intencional, exaustão, atividade física, uma lentidão e a fraqueza. A gente já entra em detalhes um pouquinho mais sobre essa escala, né? Só para completar aqui, enquanto que o SPPB acaba sendo também uma escala bastante utilizada, e o SPPB ele vai envolver, né, como vocês já sabem, testes de equilíbrio estático, teste de marcha, né, e teste de força inferior através do teste sentar e levantar. Né.
E o Bruno, acho que o Éder tá querendo entrar ali, daí. Para mim não aparece aqui. Então, quando entrar, para mim não aparece quando eu fico ali no slide. Apareceu para vocês ali? Não apareceu, mas ele mandou o zap aqui. Putz, mas daí, se alguém mais pedir, não vou ver, né? Será que tem como deixar de algum outro jeito? Putz, mas também, paciência, né? Vamos lá. Então, as medidas, tanto do SPPB quanto do FFP, né, para não ficar falando toda hora, usar a sigla também, elas acabam sendo utilizadas, né, no ponto de vista da reabilitação, né, e são medidas que são úteis, né, para avaliar esses sujeitos e acabam sendo também preditivos de eventos adversos, entre eles mortalidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa escala de Friedke, que basicamente, vamos abrir aqui o estudo original. Bom, basicamente ela vai ter essa característica, né? Então, em relação à perda de peso não intencional, né, que pode ser uma sarcopenia, você vai fazer essa avaliação, né? Você vai fazer, levando em consideração, né, uma perda de peso maior que 10 libras, né? Daí, puta, mas tá em libras, a gente usa aquilo. Daí, explicou o negócio, né? Daí você vai ter que fazer a conversão ali, né? Daí a força é por meio do teste de preensão manual, né? O dinamômetro, né? Que é algo que a gente tem. Né? Essa questão da exaustão seria um questionário autorreportado. A questão da lentidão é através de um teste de caminhada, que pode ser aquela mesma caminhada de 4 metros, né? Que é utilizado no SPPB. Em relação à atividade física, ela coloca lá uma classificação por quilocalorias por semana, né? Mas tem outras maneiras de avaliar, e basicamente você vai considerar como essa pessoa apresentando uma fragilidade, né? Se ela apresentar mais do que 3, né, nesses critérios, se ficar igual ou maior a 3, né, desses 5 critérios, se apresentar 1 ou 2 critérios, estaria no estado intermediário, né? E se não tivesse nenhum critério, seria um idoso robusto, né? Uma pessoa com robusto. Vou deixar aqui embaixo que tem mais info. Depois a gente vê se for necessário. Bom, então, de uma maneira geral, qual foi o objetivo então desse estudo, né? Então normalmente eles propuseram a descrever, né, a prevalência de fragilidade por meio de cada uma das escalas, né, e ver quantos desses indivíduos que isso se sobrepõe. Além disso, eles compararam, né, as características clínicas desses indivíduos, né, que apresentavam fragilidade utilizando essas escalas, e finalmente eles compararam, né, os indivíduos frágeis e não frágeis para utilizar um valor preditivo, né, em relação à sobrevivência. Um estudo lá do Reino Unido, né, um estudo de corte, e aí agora, né, mantendo lá a folia de marcar aqui as datas, né, você vê que um estudo de corte a gente vai vendo as características dos estudos também, né, só com a data você já consegue ter uma noção, né, esses estudos de corte, né, e principalmente os que avaliam mortalidade, eles necessitam de um tempo maior de observação, né, do fato, senão é muito difícil, né, de você avaliar essa mortalidade. Então, esses dados foram de indivíduos de 2011 até 2015, né? E o estudo vai ser publicado lá em 2025 porque eles fazem um acompanhamento de mortalidade ainda, né? Passando esses dados finais de 2015, né? Ele tem mais o desenvolvimento do estudo, a escrita, enfim. Você vê que os dados iniciais eram lá de 2011 para ser publicado em 2023, né? Então, alguns estudos de corte não são tão simples de fazer assim, né? Ou pelo menos não se não tiver todos os dados, né? Você poder voltar e olhar para trás, né? Bom, então eram indivíduos acima de 35 anos, né? Mas a gente vai ver que na média ali a maior parte das pessoas são idosos,
Então, esses indivíduos que apresentam, né, essa DPOC, elas tinham que estar aptas a andar pelo menos 5 metros, né, elas tinham que ter alguma incapacidade funcional devido à falta de ar, né, e, evidentemente, elas não deveriam ter realizado alguma reabilitação supervisionada no mês anterior a elas serem incluídas, né, justamente nessa reabilitação que eles estavam propondo, né. Em relação às medidas de fragilidade, né, como a gente já havia comentado, eles utilizaram esses dois testes, né, então, para avaliar no FFP a questão da perda de peso, eles utilizaram, né, um questionário autorreportado, né, eles utilizaram duas questões do questionário do Centro Epidemiológico de Estudos de Depressão para avaliar a questão da exaustão. Em relação à atividade física, eles utilizaram aqui a parte relacionada a tempo de lazer, da atividade física de lazer do questionário do Minnesota, daí o dinamômetro e uma marcha de 4 metros, né, considerando lá aqueles fatores, né, que igual ou acima 3 critérios, né, para considerar um indivíduo como frágil, né, enquanto que 1 a 2 é o pré-frágil e 0 seria um indivíduo robusto, forte. Já o SPPB é aqueles três testes que a gente já está habituado, né, sendo considerado igual ou menor a 7 para considerar como fragilidade, e isso acaba sendo interessante para a gente também começar a colocar, né, no prontuário essa classificação, né, eu acho que acaba sendo interessante, né, principalmente quando o indivíduo performa os 3 testes, né, evidentemente quando o indivíduo não performa os 3 testes, fica difícil de você colocar, né, justamente porque às vezes ele não performou porque teve algum problema, né, relacionado, ou não fez por causa da bomba, não fez porque se ficou com preguiça de pedir para ele fazer, enfim. Eles também utilizaram cortes, valor de corte alternativo, né, com igual ou menor a 8 ou igual a menor a 9, né, levando em consideração que vai até 12, né, lembrando. Vou ver aqui se ninguém pediu para entrar aqui mais. Tá só nós, não. Bom, depois disso eles fizeram também essa descrição, né, percentual, e daí para comparar essas escalas, né, essa prevalência entre as escalas, eles utilizaram o corre em capa, né, para avaliar essa concordância, né, então daqui a pouco a gente vai ver melhor ali os resultados, daí vocês vão lembrar que uma boa correlação seria uma correlação quase perfeita, seria acima de 0,80, né, uma concordância, né? Seria bem uma correlação, mas uma concordância entre as duas. Seria 0,80. A gente vai ver daqui a pouco ali se eles concordaram entre as escalas, né? Foram parecidas. Entre as subclassificações ali, né? Bom, daí eles pegaram também dados relacionados à idade, dado específico, né, do DPOC, que seria o VF1 predito, né? O percentual dele predito, uma avaliação de falta de ar, né, avaliação da dispneia, avaliação de obstrução. Na verdade, aqui eles fizeram o ADO completo, né, que seria obstrução, dispneia e idade, que seria esses 3, né? IMC, as comorbidades, né, pelo índice de comorbidade de Charlson, que talvez seja um dado que a gente possa acrescentar, né, em vez da gente usar lá a descrição da comorbidade, várias linhas lá, talvez a gente utilizar esse índice de Charlson, talvez seja mais interessante, ou não, ou só acrescentar. Um teste para avaliar a aptidão dos indivíduos, né, que seria o Shockwave Test, utilizando a distância em metros, sintomas depressivos e de ansiedade pela escala de Hadds, uma qualidade de vida, um questionário específico, qualidade de vida para pessoas com DPOC, o índice de CATS para avaliar a independência e atividade básica, atividade de vida básica. Também é um teste que a gente pode pensar bem aí, né? Tudo isso aí a gente fala, pensar bem é coisa para o João, né? Tá se preocupando, né? É o João que vai herdar, né? Tudo aí, né?
Já em relação ao uso estatístico, foi utilizar TST, né? Teste simples, teste independente, menos Whitney, que quadrado, tudo bem tranquilo, só que eles utilizaram um valor de P aqui menor do que 0,01. Né? Na hora da discussão ali, a gente pode debater um pouco mais essa diferença e tal. Vocês já viram alguns estudos que não utilizaram 0,05, né? Mas esse é um dos estudos que foram um pouco mais criteriosos, né? Utilizou como um valor menor do que 0,01. Eles fizeram também a curva de Kaplan-Meier para avaliar essa questão da mortalidade, né? Utilizando regressão univariada de Cox e regressão multivariada, né? De Cox. Bom, então eles avaliaram lá 714 sujeitos, né? Com essas escalas, né? Deles, 59% homens e a média de idade lá de 70 anos com desvio padrão de 10 anos, né? Então, basicamente idosos, né? Evidentemente não tinham só idosos, mas basicamente eram idosos. E também é natural, né? Por causa do DPOC. Cada escala avaliou a quantidade de fragilidade de uma maneira parecida, né? Então, foi 26,2% para a escala da FFP e o SPPB foi 23,7%. Então, bastante parecido, né? A prevalência utilizando cada uma das escalas, né? E daí aqui tem uma imagem aqui. E nenhuma escala considerou como frágil 65% dos indivíduos que estavam nas duas escalas consideradas como frágeis, né? Apresentando mais de 3 critérios no FFP e menor ou igual a 7 no SPPB, né? Que tiveram nessas duas 15%, que tiveram apenas, né, igual ou maior a 3 no FFP, 11%, mas esses 11% apresentaram um SPPB 8 ou mais, né? E, todavia, esses aqui, cerca de 9%, apresentaram igual ou menor a 7 no SPPB. No entanto, eles apresentaram no máximo 2 critérios no FFP. Aqui, não. Aí, para você avaliar, né, essa concordância entre os subtipos, né, das escalas, né, e daqui a pouco a gente vai discutir exatamente qual que seria o valor, assim, enquanto para a gente analisar, né, não um valor estatístico nem nada nesse sentido, mas qual que é a vantagem ou talvez a desvantagem dessas escalas não apresentar, né, uma correlação muito forte. Qual que apresentou uma correlação muito forte aqui? Esse 0,839. Por que você acha que apresentou aqui velocidade de marcha no SPPB e no teste de slowness, né, de lentidão, no FFP, João? O que você acha? Por que você acha que foi tão parecido aqui? Vamos ver se está bem esperto aí. Que é o mesmo teste de 4 metros. Hã? O teste usou 4 metros também? Exatamente, é o mesmo teste. É o mesmo teste. A pessoa fez 2 vezes, né? Então, evidentemente, né, que você fazendo 2 vezes a mesma tarefa, a tendência é que dê um resultado bastante próximo, né? Então, justamente para isso, você vê que o João tem a cara ali que parece que está meio dormindo, mas tá prestando atenção. Beleza, então a gente vai ver aqui que esses subtópicos ali, né, de cada uma das escalas, né, eles divergem, né, não tem uma correlação clara, né, entre eles. E a gente pode debater depois qual que é a vantagem ou a desvantagem disso. Em relação à característica da doença, o que foi observado aqui, isso é bastante interessante também, pensando em pesquisa, em mestrado, em atender no hospital, enfim, carreira, tudo. Que os indivíduos com fragilidade, eles eram mais velhos, né, não marquei aqui, mas mais velhos e tinham mais comorbidades, comparado aos indivíduos não frágeis. No entanto, eles não apresentavam um valor menor no valor predito do volume respiratório forçado em 1 segundo, né, o percentual predito. Né? Isso acaba sendo bastante interessante, né, e é bastante comum, né, nesse universo do DPOC, né,
indivíduos com o volume expiratório forçado em um segundo, semelhante, né? Sempre levando em consideração que é sempre o percentual do predito, né? Que é utilizado nesse dado. Não vou ficar falando toda hora aqui, porque fica muito comprido de falar. Mas é sempre pensando, né? Volume expiratório forçado em um segundo, percentual do predito para aquele indivíduo. Mesmo valores muito parecidos, o indivíduo ele acaba tendo uma autonomia, uma qualidade de vida, uma independência bastante diferente, né? Oscila, mesmo com valores do VF1 semelhante, eles acabam oscilando. E nessa questão foi a mesma coisa, né? Entre indivíduo frágil e não frágil, o valor foi semelhante. No entanto, a gente sabe que o indivíduo que apresenta mais fragilidade, ele tem uma consequência, né? É pior, né? Mesmo tendo um valor específico pulmonar semelhante. Tá. Em relação, deixa eu ver, acho que tem aqui. Não, aqui não. Deixa eu ver. Acho que vamos pular aqui antes, depois a gente. Não, tá certo, é aqui mesmo. Aqui mesmo, estava querendo adiantar, mas não tem, aqui não. Então, em relação aos indivíduos, né, em relação à sobrevivência, agora, você vê, 52% dos indivíduos morreram, né, em tempo de 3 anos, né? Então, ou melhor, no tempo de 6 anos. Você vê que são indivíduos graves, né? Indivíduos que têm uma expectativa de vida não muito alta, né? Então, mais da metade, né? Num período curto de tempo aí, acabou falecendo, né? Daí você tem aqui a comparação, né? Em relação à idade, todos esses vocês podem observar melhor lá, né? Tem vários que apresentam uma diferença estatística, comparando indivíduos frágeis e não frágeis para cada uma das escalas. Depois fica aí para vocês se divertirem. E aí, as curvas de Kaplan-Meier, né, que vai demonstrar, né, bastante semelhante, né, uma curva da outra, né, bastante semelhante, que vai demonstrar, né, a comparação da mortalidade entre um indivíduo não frágil e um indivíduo frágil, né. Então, você vê que essa curva que fica mais para cima, né, que seria esse percentual de sobrevivência, né, seria dos indivíduos robustos, né, não frágeis, né, então eles estão sobrevivendo mais, né, então a probabilidade de sobrevivência deles está lá acima do, 50% aqui, bem próximo disso, enquanto que o indivíduo frágil, expectativa de sobrevivência lá abaixo de 30%, né, nesse período de tempo. Então acaba sendo e é bastante semelhante, né, de uma escala para outra. E de fato, né, 71% dos indivíduos com fragilidade acabou falecendo, né, utilizando a escala FFP, enquanto que utilizando o SPPB foi 72,2%. Dos indivíduos sem fragilidade, robustos, 45,9%, 46%, bem dizendo, para o FFP, e 46,6% para o SPPB, bem próximo, né, do uso dessas duas escalas. Tempo de sobrevivência aproximadamente 2 anos, né, a menos para os indivíduos com fragilidade, né? Esse é um dado bastante interessante, né? Então, é um desperdício de 2 anos, né? Um indivíduo apresentando essa fragilidade que muitas vezes poderia, pelo menos, ter sido avaliado, né? Não estou nem falando da gente conseguir melhorar esse aspecto, né? Estou falando da gente, pelo menos, avaliar, né? Ter esse cuidado, né? Levando em consideração que tem uma queda na expectativa de vida bastante importante, né? Levando em consideração que você está valendo 6 anos, o cara já está perdendo 2, né? E aí, né, utilizando lá o modelo multivariado, na análise de regressão, foi observado, né, alguns fatores que acabam fazendo essa predição de mortalidade de uma maneira independente, né? Como a obstrução, né? A idade de dispneia e obstrução, né? O ADO, e o sexo dos indivíduos, comorbidades, né? Sexo masculino, no caso, comorbidades, capacidade de exercício, IMC, né? E daí quando você acaba controlando essas variáveis, né? Então quando você começa a parear, né? Ou você
Você vai basicamente estar dizendo assim, bom, mas então vamos dizer que essa pessoa tivesse a mesma idade, fossem todos homens, tivessem toda a capacidade de exercício, enfim. Ainda assim, né, mesmo você controlando essas variáveis, o uso do FFP acaba sendo um indicador de sobrevivência. Né? Então, é bastante interessante, né, que o uso dessa escala ela acaba sendo acaba indicando, né, essa questão de sobrevivência nesse período de tempo de 6 anos para essa população com DPOC, independente de todos esses fatores, o que não acontece com o SPPB, embora, né, essa estimativa, né, que acaba aparecendo é bastante semelhante. Nenhuma basicamente teve diferença estatística, enquanto que no outro não teve diferença estatística, mas os valores foram bastante semelhantes. Então, por isso que talvez dê para quase considerar, né, aqui, ó, os valores não bastante semelhantes os dois, né? Os marcos, né? Ó. Então, às vezes é mais uma questão estatística do que qualquer outra coisa, né? Às vezes dá para fazer essa análise mais clínica, né? Para você interpretar os dados, né? Então, basicamente, né? Para a gente fazer o fechamento desse trabalho aqui, foi observado uma concordância moderada em relação a essa classificação de fragilidade, né? Entre as escalas, né? Elas foram semelhantes em alguns aspectos, né, para dar prevalência. Os indivíduos que apresentaram fragilidade, eles eram mais idosos, tinham mais comorbidades, tinham menor capacidade de esforço, tinham mais dependência, né, ou menos independência nas atividades de vida diária, apresentavam mais sintomas depressivos e apresentavam pior qualidade de vida. E considerando apenas a FFP, também apresentavam piores sintomas, mais sintomas de ansiedade, né? As duas escalas apresentaram um valor preditivo para a sobrevivência. Né? Foi observado que esse foi o maior estudo, né, com o maior número de dados, né, a utilizar o FFP ou o SPPB para predizer mortalidade no indivíduo com DPOC, e junto com os estudos menores, né, parece que essas duas escalas realmente apresentam esse valor preditivo, né, de mortalidade nesses indivíduos. Né? Então, eles acabaram corroborando alguns pequenos estudos menores, né, com população menor, que fortalece, né, o uso dessas escalas como um preditivo, né, como um indicador prognóstico. Então, uma coisa também interessante do ponto de vista que a gente acaba estudando, que ambas as escalas elas acabaram apresentando eles comentam aqui, né, como desafios de saúde multidimensionais. Né, e isso realmente, né, a gente vê, bom, está associado com peso, está associado com sexo masculino, está associado com, vamos voltar lá, com comorbidades, com a capacidade de esforço, com o IMC. Então, assim, bom, tem a ver com o que o pneumo faz, né, tem a ver com o que o profissional da educação física faz, né, pensando em capacidade de esforço, tem a ver com aspectos nutricionais, levando em consideração o IMC, né, envolvem várias profissões, digamos assim, né? Então acaba sendo algo não muito simples de ser resolvido, né? E aí, esse é um dado bastante interessante também para a gente, que vai falar que 1 a cada 4 pessoas que estão fazendo a reabilitação são frágeis, né? Pessoas que estão fazendo a reabilitação devido ao DPOC, né? Então, se a gente levar em consideração, 25% do nosso grupo seria frágil. E se a gente, né, tivesse esse olhar atento, e talvez a gente pudesse lembrar de cabeça, né, quantos dos nossos realmente tem, ou a gente pode voltar lá nas avaliações e fazer essa conta, né? Óbvio que a gente não vai fazer, né? Mas poderia fazer. E a gente observar justamente isso, né? E a gente levar em consideração que é uma pessoa que está apresentando uma expectativa de vida com 2 anos a menos do que o que é robusto, né? E daí outra dado que a gente poderia ver era se a gente está dando alta para esse indivíduo depois de uma maneira que ele já está superando, né, essa escala de fragilidade. Enfim. Aí ele vai falar, né, sobre a importância de você reconhecer
questão de fragilidade, que esse conhecimento ele pode ser né, o uso dessas escalas, né, esse conhecimento no caso aqui, né, o uso dessas escalas, o FPP, o SPPB pode ser interessante, né, de uma maneira a você planejar a intervenção. Vai falar sobre a mortalidade em 6 anos e que existem algumas evidências que falam que a reabilitação pode reverter esse processo, né? Embora, se a gente nem conhece direito, se a gente nem avalia se o cara está frágil ou não, fica mais difícil ainda a gente avaliar se está revertendo ou não esse processo, né? Então, se a gente nem identifica que ele é frágil, né? Que ele tem alguns aspectos de fragilidade, a gente nem pode fazer uma boa reabilitação e nem a gente sabe se está melhorando ou não esse aspecto, né? Aí ele vai falar sobre utilizar esses dados preditivos, né, do ponto de vista de hospitalização e readmissão, né, mais uma vez uma dica, né, para futuros estudos aí, né, que volte e meia pinta nesses estudos aí alguma possível ideia, né, e aqui ele vai dar uma ideia de algo que para a gente talvez não seja tão difícil, né, embora a gente saiba que ninguém vai fazer. E concluindo, né, o que foi encontrado é que para indivíduos com DPOC estável, com a escala do FFP e o SPPB, pode identificar, né, esses desafios multidimensionais, né, e também ser um indicador de risco de mortalidade, né, principalmente relacionado aos indivíduos com fragilidade. A gente tem alguns conflitos de interesse que alguns são patrocinados aí por um laboratório, mas nada que pareça interferir diretamente nos resultados dos estudos. Deixa eu parar aqui na gravação.